boas-vindas a todos que estão aqui presentes, né, para essa discussão que eu considero importante. Acho que quem leu o texto percebeu, né, o interesse nos nossos estudos para pensar o espaço cotidiano, para pensar a moradia, para pensar essa ideia de autonomia, de participação. Então, assim, para cada uma das pessoas que eu estou olhando aqui, eu vejo interesse, né, de entender e de repente, se apropriar dessa metodologia, né, que a gente utilizou bastante ela no PDUI, no plano da região metropolitana de Maceió, onde a gente tentou aplicar, né, na análise, no diagnóstico, tentou aplicar essa metodologia, né, com essa tipologia do espaço cotidiano. E, obviamente, que é uma tipologia para uma realidade que não é a nossa, né, a gente está falando de Belo Horizonte, mas é da urbanização brasileira, que tem as suas raízes, que tem muitas similaridades e que provavelmente nós vamos poder, a partir dessa base, né, conceitual, olhar para o nosso território e pensar outras tipologias, né, outros espaços cotidianos que não estejam aí necessariamente descritos. Eu acho que é um excelente ponto de partida, né, a gente no PIBIC, cada um dos alunos, dos 4 alunos que estão trabalhando, estão analisando uma dessas tipologias, vão aplicar uma dessas tipologias, para a gente observar qual é realmente o seu impacto, a sua aplicabilidade, né, na nossa região. Então, o que eu faço agora é um convite, né, para que todo mundo participe, discuta, apresente as suas dúvidas, né, o que pode ser aplicado, o que não pode, o que eu entendi, o que eu não entendi, né, o que cada um pode contribuir a partir do seu ponto de vista, a partir do ponto de vista da sua pesquisa, a partir da sua vivência, né, para nós realizarmos aqui um excelente debate, né. Acho que a Clarice, não sei quem, foi só a Clarice, né, que ficou, ou tem mais alguém? A Clarice ficou responsável de fazer uma apresentação, um resumo, né, do texto, obviamente do ponto de vista dela, e depois a gente vai poder, né, destacar outras questões que cada um apresenta. Eu até vou tentar falar pouco, porque eu tenho tantas questões ali, eu acho que eu quase sublinhei o texto todo, né, porque eu achei, isso é interessante, fui sublinhando, assim, quase as 22 páginas, que a Clarice me enganou, disse, era pequeno, professora, 6 páginas. Eu disse, 6 páginas? Onde é que ela viu 6 páginas? 22 páginas, não é grande, mas é gostoso de ler, eu acho, né? Porque é os temas que a gente gosta, né? Então, para mim foi super agradável ler, foi muito claro, muito didático, né? Então, essas são coisas que talvez a gente possa, né, servir até como exemplo para a gente, para vocês, quem está na pós-graduação, quem está na graduação, como é que se faz um bom artigo? Um artigo bom, claro, consistente, com conceitos, né, e uma contribuição importante para outros contextos que não apenas, né, o lado de Belo Horizonte. Bom, então, já falei demais. Clarice, a palavra é sua aí, a condução de todo o grupo é sua. Bom dia, gente. Como a professora Débora falou, eu vou apresentar um pouco do texto para a gente ter uma contextualização sobre o que é que o texto trata, e eu vou tentar fazer um resuminho dos tópicos que o texto traz para a gente poder seguir com o debate depois. Deixa eu só... Vocês conseguem ver a tela, né? Trazendo um pouquinho da autora, a Silke Kapp, eu não sei se eu estou falando certo, mas eu acredito que sim. Ela é arquiteta com mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, e ela tem pós-doutorado na área de sociologia urbana, e atualmente é professora titular da Escola de Arquitetura da UFMG. Ela é membro da coordenação colegiada do grupo de pesquisa Morar de Outras Maneiras, e ela participou da elaboração do plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana de Belo Horizonte, que foi justamente onde eles, a partir da temática de habitação, começaram a desenvolver essa tipologia. O texto ele foi publicado em 2012 no periódico Cadernos Metrópole, do Observatório das Metrópoles. Ele vai discutir o direito à cidade de Henri Lefebvre em relação aos princípios do Estatuto da Cidade, questionando os modelos convencionais de planejamento urbano, que vão reforçar as desigualdades, e também explorando as questões de autonomia coletiva na escala microlocal, na escala do espaço cotidiano. O primeiro item que a autora vai apresentar no texto
da subdivisão que ela apresenta vai ser imaginar a cidade. Ela vai destacar que o direito à cidade ele tem sido amplamente difundido, tanto no meio acadêmico quanto fora dele, mas ela vai apontar para um risco de banalização desse conceito, à medida que alguns autores vão reduzir a noção mais ampla do direito à cidade de Lefebvre ao acesso a serviços urbanos. E ela vai considerar que isso pode reduzir o caráter de emancipação e de potencial transformador. Ainda a partir de Lefebvre, ela vai traçar discussão com outros autores para levar ao entendimento de que o direito à cidade ele deve ser entendido como um campo de luta pela democratização da produção do espaço, que vai envolver a reestruturação das relações de poder que definem as cidades, colocando em questão tanto a dominação do Estado quanto do capital sobre a produção do espaço urbano. Outro item que ela vai tratar é de reformar a cidade, onde ela vai questionar os limites da reforma urbana no Brasil, destacando que, apesar dos avanços institucionais, como o Estatuto da Cidade, a lógica dominante da produção do espaço urbano ela permanece inalterada, uma vez que a reforma ela vai ocorrer dentro das estruturas e instituições já existentes, ela não vai alterá-las profundamente. Ela ainda vai destacar que a indústria imobiliária, a disputa do capital, vai seguir determinando a cidade, enquanto os instrumentos de participação popular, eles são muito formais e pouco ampliados, podendo ser usados tanto para o avanço da perpetuação das desigualdades, quanto para os interesses de quem está no poder. Eu trouxe um trecho aqui do texto, onde ela vai dizer que ampliar e concretizar o direito à cidade, para além das legislações, exige criar possibilidades, não apenas de maior participação popular, mas de autonomia socioespacial, isto é, possibilidades para que diferentes coletividades adquiram o direito e a capacidade de definir a produção do espaço, em contraposição à heteronomia ou à definição dessa produção por instâncias alheias. Seguindo, ela passa a tratar do direito à cidade no espaço cotidiano em si. Ela vai destacar que habitar a cidade, ainda na perspectiva de Lefebvre, não vai significar ter acesso à moradia, mas poder se apropriar e determinar a forma como se vive, a forma como o espaço ele é configurado, as interações que ocorrem nesse espaço. E também vai dizer que as políticas habitacionais, elas impõem modelos padronizados que vão ignorar as reais necessidades e as dinâmicas dos moradores, de modo que, seguindo esses padrões, o direito à moradia ele vai acabar por limitar o direito à cidade. Continuando, ela vai argumentar que o espaço cotidiano é onde o direito à cidade ele se concretiza. Então, ele é onde a vida urbana ela é realmente vivida e transformada, onde a vida diária consegue moldar o espaço urbano e ter as interações locais. E ela fixa que, para fortalecer essa autonomia, evitando o isolamento social, a centralidade, o planejamento urbano, ele precisaria possibilitar meios que seja mantida a conexão em escala metropolitana e redes de apoio mais amplas. Outro item é as estruturas instituídas e autonomia no espaço cotidiano. Desse item, a autora ela vai apresentar, a partir da situação dos municípios que fazem parte da região metropolitana de Belo Horizonte, que os planos eles são produzidos de modo a trazer pouca articulação entre os princípios definidos em uma escala macro e especificidades do local, tendo sido produzidos de maneira muito genérica e pouco detalhada e com participação reduzida da população e essa participação reduzida a apenas a consulta. Outro ponto que ela vai destacar é a falta de confiança em instrumentos que sejam menos conservadores, sobretudo com relação à viabilidade de instrumentos que vão atacar o direito à propriedade. Além disso, ela vai apresentar que há um descompasso entre os programas federais e a realidade local, à medida em que esses programas eles possuem uma estrutura base, que ela é aplicada em todos os municípios, e muitas vezes acaba por desconsiderar a especificidade e a limitação de cada um desses municípios, sobretudo nos municípios pequenos, que têm mais dificuldades administrativas e menos acesso aos recursos financeiros. E, por fim, ela vai apresentar a ferramenta conceitual da tipologia dos espaços cotidianos, onde ela vai ter 4 grupos que vão variar de acordo com o grau de autonomia
ou de heteronomia da população no que diz respeito às decisões sobre espaço urbano. Deixa eu só tentar deixar maior aqui para mim. Tá bom? Tá. Aí, de acordo com as situações em que a decisão mais relevante sobre a moradia do seu ambiente são tomadas. Se essas decisões elas são tomadas por uma instância única, num momento determinado, a gente está tratando dos conjuntos, onde vai ter a diferenciação pela faixa de renda dos moradores. Então, ela vai propor 3 tipologias de conjunto, que é conjunto de interesse social, conjunto popular e conjunto de classe média ou alta. Em relação aos parcelamentos, as decisões elas são tomadas em parte por uma instância única, no momento determinado, e em parte por muitos indivíduos ao longo do tempo. E o aspecto de diferenciação vai ser o tamanho das parcelas, ou seja, o tamanho dos lotes. Então, a gente vai ter parcelamento de lotes pequenos, parcelamento de lotes médios, parcelamento de lotes grandes, os aglomerados, onde as decisões elas são tomadas por muitos indivíduos ao longo do tempo, e a diferenciação ela vai se dar a partir do grau de consolidação. Então, a gente vai ter aglomerados frágeis, aglomerados consolidados, aglomerados históricos, e as moradias rurais, onde as decisões elas são formadas por uma instância única ao longo do tempo, e o que vai determinar a diferenciação dessas tipologias vai ser a relação entre o trabalho e moradia. Então, a gente vai ter unidade agrária familiar, unidade agrária empregadora e unidade rural não produtiva. Eu tentei ser bem rápida e bem breve, trazer mesmo só um resumo para a gente lembrar do texto, para deixar o espaço maior realmente para o debate. E quando debatermos, eu gostaria de propor que a gente pensasse como é essa realidade, como é essas tipologias de espaço cotidiano quando a gente olha para Maceió. Se alguém quiser já começar falando. Muito bem, parabéns. Bem sucinta, mas trouxe os aspectos principais do texto, né? E aí, pronto, vamos discutir. O que vocês acharam? Que outras coisas vocês gostariam de discutir? Os aspectos que foram trabalhados, né? Larissa aí vai anotando quem levanta a mão. Tá cheio de gente aí levantando a mão. Estou vendo aqui. Quem vai ser o primeiro? Vou começar a indicar, então. Quem vai falar primeiro? Ou não? Só que... Pronto, abriu.
Vai lá, Ana. Bom, continuando, bom dia, né, a quem chegou depois de mim. Então, continuando aí nesse ponto que a Mariane falou, eu acho que ela discorre justamente sobre essas várias visões sobre o direito à cidade, mas reforçando esse caráter mais amplo que Lefebvre traz do direito à cidade, né? Não só a satisfação das necessidades, né, mas um direito de prospectar essas novas necessidades através de novos meios de prospectar essas necessidades. Eu acho que aponta para isso e traz também uma contribuição de Harvey, que fala do caráter emancipatório do direito à cidade, né, como o exercício do poder coletivo de dar uma nova forma ao processo de urbanização. Esse direito coletivo, né, de que todos possam participar desse processo, né, e que é um processo contínuo. Ele não é que imaginar e realizar a cidade é um processo contínuo. Então, eu acho que esses pontos, eles respondem muita coisa para a gente, né, de não ficar só limitada a uma visão do que é esse direito, apenas atender às necessidades de saneamento, de habitação. Muitos sabem no quadradinho, ele é muito mais amplo e tem outros meios de alcançar essas necessidades. Mas como? Aí é que ela vai mostrar como foi essa evolução no Brasil. E aí eu vou deixar para que esse ponto seja mais debatido sobre o direito à cidade. Acho bom, assim, fazer um pouco as coisas, né, a gente ir adentrando, né, no texto. Esse primeiro capítulo, essa primeira introdução, né, quando ela fala que o objetivo da produção não é o lucro, né, eu acho que isso é muito importante, como até uma baliza, né, para a gente ver. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a habitação, a produção habitacional, né, do Brasil, a gente vê que está sendo muito mais o lucro das empresas do que o benefício, né, das próprias pessoas em utilizar, em ter a sua casa. E também essa imaginação, né, a realização da cidade. Então, às vezes você pergunta para alguém como é que você quer a cidade, as pessoas nem conseguem imaginar. Ficam assim limitadas naquele modelo já ruim que a gente tem e nem conseguem passar para pensar que aquilo pode mudar, né, que aquela estrutura pode ser modificada através da sua participação. Então, a gente vive num deserto da heteronomia. Eu acho essa palavra muito importante, que a gente pouco usa, né, na relação entre heteronomia e autonomia, o que isso, né, o que isso representa. E nós temos repetido, né, modelos heterônomos, né, do que sejam autônomos. A gente está reproduzindo, né, que alguém se beneficia, que alguém tem o tal lucro, e aí ela pega um texto que eu acho que uma parte muito legal, que eu acho que a gente tem que repetir, do próprio Lefebvre, na página 2, né, que a direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos, direito à liberdade, direito à individualização na socialização, ao habitar e ao habitar. Essa diferença do que é o habitat e o que é o habitar. Eu acho que esse é um outro conceito. Todos nós aqui que trabalhamos com habitação, né, devem levar em consideração. O direito à obra, né, em francês é droit à l'œuvre, o direito à obra, ou seja, o direito a participar, a atividade participante, e o direito à apropriação, distinto do direito à propriedade. Né? Então, ela faz quer dizer, ele faz, né? Mas eu acho que a gente deve colocar heteronomia, autonomia, né? Habitar, direito à obra, direito à apropriação. Né? Isso como esses elementos que devem ser conceitualizados, devem estar na nossa reformulação teórica, né? Se a gente utiliza esse referencial do Lefebvre, poder contrapor isso, né, e colocar nas nossas discussões. O que a gente está propondo? Né? Que esse modelo, por exemplo, de participação, né, que aí falando com a Ana, esse elemento de participação, ele incentiva a autonomia ou ele incentiva a heteronomia? Ele produz, né, uma apropriação, né, ou simplesmente
uma propriedade. É apropriação ou é propriedade? Então, eu acho que isso são elementos que a gente pode utilizar. Nós vamos iniciar, essa semana eu tive uma reunião grande com o pessoal, com a rede, vai ter uma rede nacional discutindo as conferências da cidade. E a gente vai começar esse processo, o Marcel vai fazer também, junto com o plano diretor. Então, a gente tem que visualizar nesse processo. É o quê? É busca de quê? Né? De apropriação? O que a gente está discutindo? Né? Autonomia? Então, são esses elementos todos que eu acho que a gente deve prestar atenção, que estão bem no início, nas 2 primeiras páginas, né, do próprio trabalho, como a Ana colocou, né, essa coisa do Harvey que fala, né, que você resolveu o plano habitacional, é como se fosse acomodar cada pessoa na unidade habitacional e pronto. Isso se repete. Nos movimentos sociais, por exemplo, enquanto eles estão lutando pela casa, tá aquele movimento. Depois que cada um entra na sua casa, acabou. As outras lutas, elas não acontecem. Quando existe uma infinidade de lutas, né? Então, acaba ali. Então, muitas vezes até há uma discussão, eu não sei se nem se é ela que discute isso, porque eu leio tanta coisa que eu nem sei, que às vezes a luta pela casa, ela alimenta uma luta por outros direitos. E quando a pessoa entra na casa, parece que resolveu tudo. E isso é muito próprio dos nossos próprios movimentos, né? Quando a gente vai nas comunidades, por exemplo, a gente olha na comunidade da Grota do Cigano, que a gente está trabalhando, a Bárbara está aí. A gente entra lá e vê que as pessoas não estão lutando pelas coisas. Elas têm ali, mas coisas tão importantes que elas precisam lutar, não estão aí. Não vou falar mais, tá? Então, outras pessoas aí falando, porque senão eu achei muito rico o texto, então acho que tem muita coisa assim para discutir. Mas vamos lá, outros pontos de vista, discordâncias, concordâncias. Vamos lá. Bom dia. Eu vou falar rapidinho, porque depois eu vou ter que dar uma saída, aí eu quero tentar contribuir com alguma coisa. Eu achei muito interessante o texto também. Também tive essa experiência de quase destacar ele por completo. E conseguir fazer algumas relações com a minha pesquisa também, e também com a experiência que a gente tem tido na disciplina de Açaí 4, né? Eu lembrei exatamente disso que você falou, Débora, em relação à comunidade, assim, o pouco que a gente trocou nessa última visita que a gente fez lá na Grota, eu tentei conversar um pouco com algumas pessoas, né, para tentar até auxiliar os alunos a pegar algumas respostas do questionário, e, assim, como existe uma dificuldade de saber o que se quer, né, às vezes se pergunta o que você gostaria que mudasse, o que é que está lhe incomodando, e, assim, é como se eles estivessem tão acostumados a ser ditado como se deve viver, ou como se deve ocupar o espaço, enfim, que eles têm dificuldade até de ampliar esse pensamento, né? De fugir da caixinha, assim, e enxergar um pouco fora da realidade que eles já existem. Então, eles têm até essa dificuldade de evoluir o pensamento e o debate em relação ao que eles anseiam, assim. E eu acho interessante no texto como ela fala, assim, como essa questão de existir na lei tudo muito bonitinho, como se fosse caminhando para ser algo participativo e tudo mais, mas que na prática isso não é aplicado. E eu também acho interessante como no texto ela traz sempre uma dualidade de pensamento, assim. Se a gente pensar de forma negativa a respeito dessa situação, o caminho é esse, está fadado ao fracasso e as coisas não vão acontecer e as pessoas, a gente segue nessa ideia de que o Estado está preso ao mercado e eles não... E quando você conversa com as pessoas que trabalham ali, elas dizem que não tem como evoluir mais além disso porque eles estão presas nisso. Mas existe também esse outro lado, né? Ela sempre traz um lado positivo, assim, um olhar positivo a respeito da situação. Mas, olhando por esse outro lado, existe uma expectativa de que há a esperança de puxar a participação das pessoas, existe essa segunda possibilidade, né? Não vamos nos deixar por vencidos nessa situação que estamos vivendo atualmente. Vamos pensar que existe essa outra possibilidade aqui
de instigar as pessoas a enxergarem essa situação, e também o que vai se retratar ao longo do artigo é a importância do olhar do técnico mesmo a respeito disso, né? Que é o que ela vai demonstrar ao longo do que eles produziram, fazendo essa categorização. Como é importante a gente ter esse olhar técnico, conhecendo a importância da participação e da autogestão e coisas assim, para que quando a gente tem a oportunidade de propor algo, ou avaliar, enfim, a gente traga essas questões de maneira prática, né, e efetiva no que vai ser proposto ou no que vai ser apontado e avaliado, para que no que está ao nosso alcance a gente vá plantando alguma semente de mudança e de esperança, para que as pessoas de fato tenham o direito à cidade, né, e da maneira plena, como Henri Lefebvre vai apontar na sua teoria. Então, assim, eu achei super interessante, especialmente quando ela traz essas questões da habitação, né, que acaba indo para essa parte da minha pesquisa. É isso. Pode falar, Alicia. Ainda sobre algo que ela falou, que eu achei bem interessante também, que dá para fazer uma relação com a minha pesquisa, que é voltada para as favelas, né? E uma parte do texto ela destina, né, aos antigos aglomerados, que ela fala justamente sobre essa parte da tecnicidade, né? Que as pessoas têm a concepção no fazer políticas urbanas que é apenas uma fórmula matemática que tem que ser de forma quantitativa, ignorando as necessidades reais das pessoas, né? E ela acaba falando de como ela acaba elogiando, no caso, a organicidade dos núcleos históricos e fazendo uma comparação com os aglomerados. Basicamente, ela fala que os espaços dos núcleos históricos, eles se formam, né, acontecem de uma forma a partir dos seus usos, né, de uma forma espontânea, digamos assim. E quando ela fala da favela, ela traz esse comparativo, que também é da mesma forma, e que a forma que as políticas urbanas são feitas, elas ignoram esse contexto, né, de espontaneidade delas, e ela traz essa dicotomia, né, de quando a gente vai planejar esse espaço, se a gente tecnifica demais, a gente acaba ignorando, né, e formalizando esses espaços que são já trazem uma certa identidade consigo. E o outro lado é sobre como a regularização fundiária acaba, às vezes, congelando a cidade, né? No caso, formalizando alguns riscos que ela já apresenta. Então, ela traz uma questão que é, em lugar de congelar a cidade histórica e tecnificar a favela, talvez haja maneiras para que a diversidade e a imprevisibilidade existam sem a precariedade. Só fazendo um gancho que Bárbara tinha colocado, eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque se a gente está discutindo autonomia e heteronomia, né, a gente tem que estar aberto às diferentes formas de estar na cidade, né? Isso tem a ver com o direito, né? O direito à cidade tem a ver com essas diferentes formas de estar na cidade. E o que acontece é que essas formas, digamos, né, menos ortodoxas, mais baseadas, né, sei lá, numa forma mais, até do ponto de vista, a gente acha que é desorganizado, tem uma ordem, né, tem uma forma, e tem materiais, e tem condições materiais e técnicas, né, que a gente até às vezes despreza, acha que não é correto, acha que devia ser de outra maneira, né, mas às vezes é o que as pessoas podem fazer.
não é, digamos, a gente se acomodar, não, é assim, tem que ser assim, porque as pessoas fizeram, não, eu acho que a gente tem que trazer qualidade, mas respeitando, né, os modos de ser, né, os modos de estar de cada um. Isso é um grande problema, porque a gente tem uma legislação, não é? Essa legislação, ela tem que ser cumprida para ordenar, para que... Para que serve uma legislação? Para garantir direitos, né? Para garantir limites, né, de um com relação ao outro. Então, muitas vezes, a gente tem que ver como é que a gente constrói junto. E eu, pelo que eu estou vendo, pelo que está descrito no TAG, se a gente não conversar, né, na própria descrição, a gente vê, às vezes, uma coisa muito técnica. Né? Eu acho que a gente tem que ter esse aporte técnico, mas é como é que o técnico pode agregar, né, outras formas de ser, outras formas de estar. Né? Eu acho que talvez, né, a Ana Paula tem muita coisa para falar com isso, porque ela teve anos, né, trabalhando no espaço de regularização, né? Como é que se regulariza? E aí a gente tem duas cidades. Tem a cidade clandestina, a cidade regular, né? Como é que a gente constrói isso de uma maneira que respeite as formas, mas que também respeite o outro, não é? Porque eu acho que muitas das legislações, elas vão nesse sentido, né? Como é que a gente organiza? Como, por exemplo, a gente estabelece uma lei do silêncio. E a lei, porque se eu faço um barulho, eu tenho que respeitar o direito do outro de ter o silêncio. Né? Como é que a gente encontra aí esse equilíbrio? E aí, não sei, eu acho que a participação, a própria discussão das leis, né, elas tinham que ser feitas de outra maneira. Agora, é lindo, né? No discurso é lindo, mas na escala. Né? Como é que a gente faz uma casa melhor numa escala grande que as pessoas possam? Como é que a gente define uma lei que seja sensível para essas pequenas coisas, né? Então, aí é que está o perigo, a dificuldade, né? Porque é muito legal a gente dizer, a lei vai isso, a lei, mas vai fazer a lei? Vai fazer cumprir a lei, que é outra história, né? Porque tem a lei, e as pessoas não cumprem as leis básicas, né? Uma coisa que é simples, que não vai, mesmo a lei do silêncio, eu acho que uma coisa que não tem, né? O respeito ao outro de ter o silêncio, você vai... Vou dizer uma coisa que me incomoda muito. Você vai para uma praia e tem várias caixas de som que estão brigando entre elas, né? Quer dizer, acho que ninguém escuta nada, ninguém se beneficia de nada. Aí tem esses aspectos culturais aí que eu acho que vale a pena a gente pensar, porque o direito à cidade, né? O direito à cidade, todo mundo pode tudo, né? Como é que é isso, né? A gente tem... E aí, como é que essa construção é feita, né? É só para jogar aí lenha na fogueira para a gente pensar nisso aí e como é que isso se reverte nesses espaços cotidianos. Né? Que aí ela faz uma separação, né? E aí eu vou falar um pouco da minha... Eu adorei o texto, mas eu tive uma frustração no texto porque eu pensei que ela ia dar alguma dica no final, né? Como é que isso... Porque ela promete isso, né? Que vai discutir, né, autonomia, e o que a tipologia do espaço cotidiano vai ajudar. Mas eu entendo, mas para mim faltou, sabe, uma frase, um parágrafo que ajudasse. Não sei se vocês, né, as cabecinhas aí que estão abanando, eu acho que também sentiram isso, né? A gente gosta muito do texto, mas faltou esse pulo do gato, mas não é fácil, né? É um pulo do gato que eu sei que era muito difícil, então comentem aí. Já que você falou em mim, eu vou comentar alguma coisa, né? Teria muitas vertentes aí de discussão, mas eu acho que uma das coisas que a gente que está dentro desse texto é que ela traz uma análise crítica, né? Sobre a produção da cidade e traz uma solução, mais ou menos, de análise de categorias, o que ela chama de tipologias, né? Tipologias urbanas, que vão dar um norte aí para quem vai analisar o espaço construído. Aí, por isso que existem as duas coisas, o espaço que já está construído, e que está ali para ser analisado como ele foi construído, como é que a cidade, como ela está, né? As diversidades de moradia e o processo de construção.
né? O processo de construção futuro, né? Que é o que o planejamento faz. Ele pensa o agora para o futuro. E nesse pensar o futuro é que está a formulação da legislação. Que aí eu acho que ela traz uma luz sobre isso, como é que pode haver uma mudança nesse paradigma de construção de cidades, construção de habitats, né, construção de habitação. Porque o Brasil evoluiu bastante no que se trata do marco legal, né? Que foi o Estatuto da Cidade. A Constituição de 88, ela traz um pouquinho, ela vai pincelando, né, sobre isso, que foi uma iniciativa importante, né, de mudança e que trouxe a participação, está lá, e aí está a crítica, né, que a participação está lá, mas deixa eu pegar aqui o pedacinho que fala que essa participação popular, ela não é ampliada nem efetiva, porque existe um limite, né, dessa participação quando na formulação de planos apenas as pessoas contribuem, mas não decidem, né? Ele é consultivo, mas não é deliberativo, né? E ela traz isso daí. Mas voltando à história, o Brasil evoluiu no sentido de dar esse arcabouço legal para que a gente tivesse uma cidade, um direito à cidade. Né? Foi isso, o movimento pela reforma urbana lutou por isso, né? Se tinha essa visão de se dar autonomia, de construir cidades melhores, mas só que no andar, né, desse tempo que a gente tem já, né, quantos anos? 24 anos do Estatuto da Cidade, o que a gente vê muitas vezes é a apropriação do que foi dito pelo próprio mercado, né, na produção da habitação, e aí sem se preocupar com que essa habitação, a quem essa habitação vai servir, né? Que tipo de família, que tipo, às vezes muito pequenas, e aí faz uma habitação pequena, mas não pensa no espaço coletivo, comunitário, não pensa nos serviços que são necessários, faz uma habitação distante do trabalho, faz uma habitação distante da escola, distante do posto de saúde, distante... E aí não está solucionando a questão habitacional, né? Então, o que vai se falando é justamente nisso, e eu queria aí tocar na questão, fazer uma legislação como e para quem, né? Para quem vai servir aquela legislação, como, de que forma é feita essa legislação, é construída, é com participação, as pessoas estão dizendo como querem a cidade, estão dizendo como querem sua habitação, estão dizendo como querem o meio ambiente. Eu acho que ela toca em vários pontos aí bem importantes, né, sobre essa limitação desse direito à cidade, mesmo com a gente tendo esse marco legal, né? Aí fala que o Estatuto da Cidade veio, mas ele não transformou totalmente, porque não toca na questão, quando se fala na questão da propriedade, a coisa não vai para frente, né? Os instrumentos que se tem, o IPTU progressivo, que poderia, né, retomar a questão de fazer uso, a função social daquela propriedade, não chega ao fim, porque não se usa todo o trâmite, né, para se ter efetivado o IPTU progressivo até a desapropriação. E aí, o que eu queria tocar era essa questão que Débora disse, Ana Paula teve muita experiência. Sim, a legislação estava ali, mas ela é uma coisa que limita muito. Por exemplo, chega uma casa que não está dentro dos moldes da legislação, ela não é legalizada, ela não consegue. Às vezes a pessoa quer legalizar e não consegue. E o técnico que está ali, que tem que cumprir a legislação, não consegue, porque ele não tem instrumento legal para fazer,
valer aquilo. Então, aonde é que está o problema? Aonde é que está o problema? Certamente na formulação de legislações que possam dar essa abertura para que se haja essa. E qual seria? Será que a gente já tem esse instrumento? Né? Em alguns tem. As ex, por exemplo, pode ser um meio, mas aí não anda. A legislação das ex não anda, não se efetiva, não se concretiza. A política habitacional não se concretiza. O PLIS está lá engavetado, entendeu? Aí tem essas questões que eu vejo que engessam todo um processo. Né? Como fazer com que as estruturas de uma prefeitura possam enxergar essa diversidade de forma a acolher essa diversidade também de usos, de apropriações do espaço. E efetivar legalizar da forma que seja possível, já que a gente tem essa estrutura e foi feita dessa forma, como é que chegar a esse finalmente? Né? O que eu vi muitas vezes era, trabalhando no meu dia a dia, né, na prefeitura, foi essa dificuldade mesmo, de fazer com que as habitações se encaixassem numa legislação que está tão, na verdade, com uma visão só da cidade legal, da cidade que foi feita com loteamento, em conjunto, a cidade formal, né, já instituída. Não sei, talvez tivesse mais alguma coisa a dizer, mas depois eu me lembro e... Clarice, organiza aí, agora é a Bruna. Você que tem que dizer. Eu estou aqui só de gaiata. Oi, gente. Estão me ouvindo, né? É só para complementar o que a Ana disse. Não só a falta de instrumentos legais, mas também a questão política. Quantas vezes a gente teve instrumentos legais para embargar uma obra, ou para não aprovar, ou para não autorizar a construção, mas o gestor ele quer que autorize. Até ela fala aqui no texto, né, que muitos técnicos chegam a estar desacreditados com algumas questões do planejamento. Então, alguns técnicos já nem acreditam que alguns instrumentos urbanísticos possam ser efetivados nos municípios, porque o gestor não quer, o gestor não toma aquilo como prioridade. Então, ainda por cima tem essas questões, né, que nós temos que enfrentar. Era só para complementar mesmo, que eu lembrei. Bem lembrado, né, isso, essas intervenções, né, políticas na discussão. E aí eu acho que é uma coisa para a gente pensar também, né, porque ela coloca aqui, na página 4, que incorporar o direito à moradia num sistema legal seria contraditório, porque não era o que né, assim, Lefebvre não fala exatamente na legislação, né, mas ele fala de uma transformação mais orgânica, né, mesmo da sociedade, uma compreensão de sociedade. E aí é isso, quando você coloca na lei, aí, como a Ana colocou, o mercado, os setores se apropriam, fazem a sua interpretação. A lei vem de interpretação e vai buscar brechas, ou vai interpretar de um jeito, e vai ali, né, modificar isso. Então, é complicado. E isso vai fazer com que a gente, muitas vezes, como foi o caso, tenha lei, tem o Estatuto da Cidade, o Estatuto resolve tudo, quando, na realidade, não resolveu nada, né? A gente continua, ela coloca, as cidades estão piorando, e os supostos avanços dificilmente chegam no cotidiano, né? Então, distanciou, né, completamente, obviamente que o Estatuto da Cidade, essa era um pouco o que a gente contava no início, na discussão do Estatuto da Cidade, achou, não, a gente tem que ter uma lei, porque pelo menos a lei, né, o pessoal vai seguir, doce ilusão, não é? Então, a lei, infelizmente, existe, mas ela não é cumprida, não é? E aí você vai, não, então a gente tem que ir com o juiz. Então, você vê os juizados no Brasil, eles estão, né, julgando coisas pequenas, né, quando existe uma lei já para isso, não precisava ter essas coisas. Então, a gente tem que... Isso também faz com que a gente se distancie da luta,
Na realidade, a gente tem que ter uma luta em cima dessas coisas, não necessariamente para elas fazerem, mas para abrir essa discussão. O Estatuto da Cidade é uma lei, mas ela tem interpretações, e ela tem condições locais que devem ser, né, consideradas. Né? E aí ela vai falar uma coisa muito importante do Estatuto da Cidade, né, que é essa relação de depender da prefeitura se o conselho é consultivo, né, ou é deliberativo. E a gente está vivendo isso em Maceió. Né? O setor técnico até quer, mas tem uma posição política que não quer que seja consultivo. Que participação é essa que é consultiva? A participação tem que ser deliberativa. Ela tem que ser. As pessoas têm que ser ouvidas, principalmente quando você tem um conselho representante, né, dos diversos segmentos. Então, aí tem uma série de questões aí que eu acho que a gente pode, né, pensar sobre isso. Né? Mas vamos lá, quem não falou ainda? Tem um comentário aqui que a Sara tinha feito, que era justamente sobre o plano diretor do Maceió. Ela falou que muita gente já ia desacreditada, compareciam, mas já afirmando que aquilo que eles falam não seria ouvido ou valorizado. Pois é, a pessoa está lá no processo participativo, já diz, não, isso aqui eu estou aqui perdendo meu tempo, né? O que é realmente desmotivador, né, para as pessoas e também demonstra, digamos, o falhanço do processo, né? Quando você tinha um processo participativo, orçamento participativo, era uma coisa mais concreta, porque as pessoas estavam definindo ali quais seriam os investimentos. Então, no outro ano, elas viam, não, foi investido, porque era um investimento anual, foi investido, vale a pena participar. O orçamento participativo tem esse papel, porque as pessoas definiam em que o recurso ia ser empregado. E no ano que vem, elas viam, não, vale a pena participar. Aí era aquele boca a boca, gente, vamos participar, porque eu pedi, né, a gente discutiu, fez essa proposta e a prefeitura fez. Então, vamos participar, vale a pena. Porque tem essa história também. A gente está aqui falando de uma cidade ou de um estado que tem pouca visão, né, da participação. Não entende o que é participação, porque sempre foi imposto, tudo aqui foi imposto. Nada foi participado, nada foi discutido. Né? E aí, pronto, os poucos que acreditam já vão dizendo que não tem participação. Né? E aí é importante a gente pensar como reverte, né, essa questão. Rosana. Eita, falei no lugar da Clarice. Tá, vou calar a boca. Clarice, você é quem manda. Dá para me ver, pessoal? Me escutar? Então, eu queria complementar um pouco sobre essa questão do plano diretor. Eu fui a uma das audiências, e realmente a gente quase não vê a presença da população em si para contribuir nesses questionamentos, nessa construção do plano diretor. E um questionamento que me fica muito, principalmente quando eu estou fazendo a CE4, né, com a professora Débora, é que, às vezes, assim, parece algo muito ilusório, essa questão da participação da população, dessa construção, porque a gente vê que as pessoas realmente não acreditam, assim, que realmente pode haver uma mudança. Então, eu fico até com esse questionamento, né? Como é que a gente, como arquitetos, pode se posicionar diante disso, diante dessas construções, para que a gente, de alguma forma, possa convidar a população. Eu não consigo nem, assim, dimensionar como que a gente pode fazer isso para trazer isso para nós. Porque realmente, pelo menos para mim, enquanto estudante, às vezes parece um pouco ilusório, parece uma coisa que a gente vive assim muito distante, sabe? De que nunca a gente vai conseguir alcançar essa construção com a população. Então fica muito esse questionamento, pelo menos para mim, como é que a gente pode intervir nisso? Né? Até nos textos que a gente tem lido na disciplina da Merafitab, ela também traz muito esse conceito de participação da população e conceitos muito interessantes de construção junto com a população. E eu fico com esse questionamento, gente, como é que a gente pode mudar esse cenário?
quanto arquitetos, como é que a gente pode intervir, porque realmente é algo que seria primordial. Eu estava assistindo ontem o jornal à noite e estava justamente passando uma reportagem sobre o setor imobiliário, né? Que mudou o presidente e tal do setor imobiliário, e eles falando que vão trazer muitos benefícios, né, com essas novas construções, que estão pensando em projetos muito bonitos, que vão aí trazer benefícios para a população, para as pessoas. Aí eu fiquei só assim, olhando ele falar, eu digo, sim, benefício para quem? Vai ser bom como? Porque vai ser muito mais caro, são prédios superestimados de valores em locais, né, que eu fico olhando assim, eu digo, sim, como isso? Aí fica esse questionamento, como estudante, né, como é que a gente pode intervir nisso? Muito bem, Osana, grande preocupação, mas é tal, é a chave da coisa. Aí agora eu vou me redimir. Eu vou me redimir porque eu falei que eu estava com um pouco uma ilusão, né? Fiquei assim um pouco frustrada com o fim do artigo, mas eu acho que ela propõe, né? Ela vai propor essas instâncias sociais. Porque é isso, não adianta a gente achar que a pessoa, né, a pessoa da favela vai pensar a cidade, ela vai pensar o dia dela, o cotidiano, o espaço dela. Então, é uma questão de escala. E essa escala é que a gente não tem nos processos participativos, né? A gente falou, por exemplo, no plano diretor. Por que não chamou por bairros? Eu até nem falei da escala, que é essa escala que ela está propondo, do cotidiano, né? Até por bairros, nas escolas, né? Chamar a população para discutir na escola. O que está mais perto dela? Que aí eu acho que ela aponta, tá certo? Eu acho que é por aí que ela aponta. E aí, na página 6, ela vai falar de que a gente precisa não apenas de maior participação popular, mas de autonomia socioespacial. Ou seja, a gestão, ela não ser somente, né, da prefeitura, mas ser gestão das prefeituras, dos bairros, né, de ter essa autonomia que aí a Osana traz aí da Mirafitab. Ela traz do urbanismo insurgente, que nasce naquele local, que trabalha ali com as pessoas, que independe do Estado. Essa também é uma questão, independe do Estado. Em Pernambuco, até foi um texto que a gente leu, não sei se vocês lembram, não sei se vocês estavam aqui já no grupo de leitura, um dos grupos de leitura nosso, aí vocês podem até ir pegar lá atrás, a gente fez uma leitura de um texto que era uma aplicação da ideia, né, da Mirafitab em 2 planos de bairro no Recife. Não sei se vocês lembram disso. Aí eles fizeram isso, fizeram uma aplicação, né? O bairro, independente do Estado, da prefeitura, contratou 2 arquitetas para fazer um plano de bairro. Contrataram, o bairro contratou para fazer os planos de bairro. Então é isso, eu acho que é disso que se trata, né? De trazer isso mais para uma escala local, mais próxima de cada um. Por isso você vai dizer, vai chamar uma pessoa da favela para participar do plano, a pessoa, né, do plano diretor de uma forma geral, ela vai trazer o problema dela. A gente vê isso muito, né, Ana, nas discussões. Ela vai falar daquele probleminha dela desse tamanho, quer dizer, desse tamanho para a gente, né, e da escala da cidade, mas é um problema concreto, né? Então é isso que ela vai falar. Ela vai dizer ó, possibilidades para que diferentes coletividades adquiram o direito e a capacidade de definir a produção do espaço, de fazer o seu próprio espaço, em contraposição à heteronomia, né? Ou a definição dessa produção por instâncias alheias. Então, é o setor imobiliário que vai definir como vai morar, né? Mas é isso que tem sido feito. É uma aplicação, né, de heteronomia, não de autonomia. Ou mesmo, vamos, né, até a gente não vai dizer aqui que é o nosso inimigo o setor imobiliário. Não é. Cala a boca, né? Abafa aqui, mas tudo bem. Não é o nosso inimigo, né? O que é o inimigo é quem deixa, né? É quem entrega, né, a gestão da cidade para eles. Eles estão fazendo o que é deles, eles querem lucro, tá tudo certo. Mas não pode ser, e tem que ter um balanço, né? Quando a gente discute nas disciplinas, você tem o Estado, você tem a sociedade civil, aliás, você tem o trabalho e o capital. Se você não tiver o Estado equilibrando isso, um Estado que só visa o capital, o trabalhador se ferra, né?
tem que ter um equilíbrio, esse é o papel do Estado. Mas o Estado está, no nosso caso, cooptado por esses interesses, por interesses alheios. Então, como a gente trabalha essa heterotomia? Eu acho que a Silk, ela aponta, né? Ela vai apontar essas instâncias cotidianas, do espaço cotidiano, onde se pode repensar essa cidade. Continuando, calada, Ana depois Caio. Eu acho que ela traz também uma certa angústia, não sei se eu entendi bem assim, porque ela traz a experiência do PDDI, né, da região metropolitana de Belo Horizonte, e a dificuldade que ela tinha, né, de trabalhar nesse cotidiano num plano de escala maior. Como trazer isso? Aí ela faz o exercício, né, de categorização. Por isso que ela traz essas categorias, para ajudar justamente essa visão sobre os diferentes habitats, né, que possa, numa escala macro, uma escala metropolitana, você entender essas diferenciações no espaço. Mas, ao mesmo tempo, ela traz luz para a questão do local, né, dessa aproximação com o cotidiano, que é lá no local, no dia a dia, que se tem essa aproximação, né, desse espaço, dessa vivência que Débora falou agora, né? Eu lembro bem de uma coisa que... As minhas primeiras experiências, né, nos processos participativos, tive várias. A primeira mesmo foi, que não era um processo realmente participativo, foi o plano estratégico de Maceió, lá anos, sei lá, 2000, faz tempo, muito tempo, vocês nem eram nascidas. Aí houve um plano estratégico, mas só quem falava naquele plano estratégico eram os chamados notáveis. Eram as pessoas que tinham, entre aspas, relevância na sociedade. No outro momento, já com o Estatuto da Cidade, trouxe o plano diretor de 2005. E aí a população teve a oportunidade de participar naquele processo. E eu estava ali naquele dia, numa das audiências, em que tratava da questão do uso do solo. E tinha uma senhora que ela se levantou e falou, olha, lá onde eu moro, as crianças vivem com bicho de pé, aquele bichinho que entra no pé da criança, da pessoa, né? Quando anda onde? Em espaços insalubres, né? E o que é que ela estava falando? Justamente entender essa fala, né, das pessoas, entender o papel que a gente tem que compreender essas falas e não só compreender, mas assimilar como um instrumento para o planejamento da cidade. A fala daquele que está no dia a dia, no cotidiano. Lógico que a escala do plano diretor também é uma escala local, mas que ele precisa ser reformulado, porque na nossa realidade ainda não se assimilou a necessidade de se aproximar das comunidades, de chegar àquilo que Débora disse, chegar mais próximo, para entender melhor, entender essa realidade das crianças em áreas sem saneamento, né? Certamente o fato de estarem ali adquirindo doenças tinha a ver com essa questão do saneamento. Olha, o que é que ela está mostrando aí com essa realidade? Né? Eu acho que isso foi ensinando, né, a gente a enxergar essas nuances, né, do processo de planejamento. E a outra questão é que ainda há uma grande dificuldade. O plano diretor de Maceió, do jeito que está se dando, ainda se distancia
visão da autonomia, ainda é muito tecnicista, ainda se volta para o conhecimento técnico, ainda está assim, a gente não conseguiu reverter essa coisa esse modelo, né? E aí a interrogação de que a gente, essa angústia, né, de como trabalhar, então, o local, como se aproximar do local, acho que isso daí como fazer uma mudança de paradigma. E aí eu vou deixar para os outros, né? Tem Caio agora, né? Voltando um pouquinho para o que a professora Débora falou, o negócio das escalas locais, que ela fala no texto, só que ela também traz uma crítica, porque ela fala que só essa restrição, sabe, de fazer uma coisa mais microlocal, também pode ser algo ruim, porque se não tiver uma integração entre os espaços, os espaços não, uma integração entre as decisões não vai conseguir atingir o objetivo, né, da democracia. E voltando no que a Rosana falou, da questão do mercado imobiliário, dá para voltar também para o início do texto, quando ela critica diretamente o Minha Casa Minha Vida, que ela fala que dá para perceber que foi um programa de assistencialismo que é como se ele quebrasse, entre aspas, as ideias do direito à habitação para aquilo que eles estavam discutindo, que ele tira a sede da população de buscar por mais. E aí fica por essa, que não atrapalha, sabe, assim, de um certo modo. É isso, né? Nem 8 nem 80, né? A gente tem que equilibrar isso. Agora, se a gente não pensa a partir do território inicialmente como base, é difícil a gente pensar na outra escala, né? Agora, por exemplo, a gente tem a experiência vamos ter as conferências. Todos os municípios de Alagoas, assim como todos os municípios do Brasil, estão fazendo a conferência. E é incrível, a gente fizeram um exercício lá do Rio de Janeiro, em 4 municípios, só um pensou no Estado e pensou no Brasil. Só questões muito locais, entendeu? É normal que se tenha isso, né? Só que aqui a gente nem está partindo disso. A gente nem dá espaço para o que é local. E eu acho que esse é um chamamento importante, né? A gente que trabalha nas comunidades, tudo, fazer uma discussão com essa comunidade, com quem está lá, porque quem mora no lugar é que sabe, né? Quais são os problemas. Porque acaba sendo, né? Ela vai falar na página 7 que a população é convidada a participar de processos cuja estrutura já está pré-fixada, suas informações e opiniões têm pouco ou nenhum peso diante dos ditames técnicos, econômicos e burocráticos. Ou seja, é uma participação restrita ou instrumental. Apenas satisfaz o município como uma coisa burocrática. Até eu me lembro que o prefeito disse, não, tem que fazer 3 audiências e pronto. Entendeu? O importante não era o processo. Ou seja, ele estava querendo seguir a lei dizia que tem que fazer 3, ele fazia no mínimo 3 e parecia que resolvia o problema, mas o problema dele não era ouvir as pessoas. O problema dele era cumprir o que diz a lei, o que é, assim, né, absurdo. Né? O importante é que as pessoas participem, e não que isso seja, né, seja simplesmente uma obrigação da lei. E ela vai falar que o espaço cotidiano é a menor escala de um exercício concreto do direito da cidade, entendido como direito de transformá-la. Achei isso muito interessante, né? Ela está colocando o espaço cotidiano como a menor escala. Implica grupos locais e microlocais, determinem seus processos e desenvolvam-se ao longo do tempo. Está focada nas relações de vizinhança, negociação e ação numa coletividade territorial,
capacidade de solucionar diretamente. Tem coisas que eles podem solucionar diretamente, não precisa chamar o Estado, entendeu? Se a gente tivesse numa escala pequena, há um problema ali, sei lá, de estacionamento, se discutir ali entre as pessoas, olha, não pode aqui, porque vai impedir que o outro entre. São coisas que, se você vivesse o espaço cotidiano, você conseguia resolver, até sem envolver, né, o próprio Estado, né, não necessariamente trabalhar diretamente. Então, acho que realmente tem uma chave aí, que a gente deveria investir, vocês deveriam pesquisar, né, e a gente deveria buscar soluções de como é que a gente pode, né, mobilizar essas pessoas. Como é que no espaço cotidiano a gente consegue mobilizar? Quais são os temas que poderiam mobilizar, né, para transformar, né, aí ele diz, ela diz, transformar rotinas ou levar a cabo empreendimentos criativos, ou na perspectiva de definir serviços e equipamentos disponíveis. Uma coisa que eu achei muito interessante, numa comunidade lá em Portugal, que eles se encontram a cada ano, não, de 4 em 4 anos, eles fazem um movimento para encher a cidade de flores de papel. Eles se juntam em comunidade, cada rua faz aquela flor em papel, e como é que eles vão resolvendo isso? Eles vão fazendo um jantar coletivo, um almoço coletivo do bairro, né? Quantas vezes a gente, dentro do nosso próprio prédio, a gente não tem essa união? Né? Vamos juntar aqui todo mundo, vamos fazer um almoço coletivo para a gente discutir quais são os problemas do prédio, quais são os problemas, né, da rua. Então, isso é trazer, né, a questão urbana, a questão da democracia para próximo. E aí eu acho que, a partir daí, as pessoas vão começar a pensar, poxa, vale a pena participar. Eu consegui fazer isso na minha rua, por que eu não posso fazer na minha cidade? Mas isso é algo que vem, né, obviamente, de uma percepção da escola, né, de pensar na escola, de pensar na própria universidade, né? Como é que a gente faz isso? Os alunos nem participam do Grêmio não, como é que chama? Não é Grêmio não, é da... Como é que Centro chama? acadêmico. Centro acadêmico, né? Então, como é que a gente constrói isso nesses espaços do cotidiano? Quero ouvir mais pessoas. Tem mais gente aqui, Daiane, quem mais que não falou? Acho que todo mundo aqui já falou. Pode repetir, tá? A gente já repetiu. Eu já repeti não sei quantas vezes. Clarice pode voltar a falar, todo mundo pode voltar a falar. Acho que rodou todo mundo já que está aqui, ou não. Sara já contribuiu. Radmila, dê aí uma contribuição. Daiane também, né, que não falaram ainda. É o momento de vocês falarem. Uma coisa que eu acabei lembrando quando a Rosana estava falando sobre as reuniões do plano diretor, foi uma discussão que a gente teve no último grupo de leitura, que era sobre participação popular, né? E aí a professora Ana Alencar e o professor Kizuri estavam falando que um bom método, né, de aproximação com essa parte mais acadêmica da população seria através da amorosidade, né, da própria empatia mesmo, que é algo que falta nesses eventos mesmo, no plano diretor. A gente percebe que é uma postura muito formalizada, basicamente. Então, algo que contribuiria para essa aproximação seria justamente isso, a aproximação pelo amor mesmo, né? Muito bem destacado, tá? Esse ambiente, né? E aí a Ana está estudando o trabalho dela, até o ambiente físico, né? Esse contato, essa troca verdadeira. Porque ali, como você falou, parece que tem ali né? Cada um está no seu lugar e ninguém se coloca no lugar do outro e se constrói barreiras. Quando uma pessoa já falou, já vem defender, não, já vem, né, às vezes da própria prefeitura também, porque a gente também já sabe, né? O problema é que a gente às vezes maduro, já sabe que tem às vezes coisas por trás, né, daquilo. Mas realmente um espírito aberto, uma discussão mais ampla, né, mais
amorosa, como você colocou, né? Eu acho que trabalharia isso, e eu acho que isso deve ser uma postura nossa, aqui, como pesquisadores, né, que trabalham nas comunidades, ter esse contato, se colocar, né, até eu falei isso na aula que a gente teve ontem da CE3, muitas vezes a gente chega para fazer na C4, para fazer uma entrevista, e a gente às vezes se coloca numa postura como aquele que sabe, né, e que você está perguntando ao outro porque quer saber, mas não, você às vezes, nessa colocação, você tem que até colocar coisas suas, né? Eu me lembro que quando eu fazia as histórias de vida, eu contava das minhas coisas, né? Dizia, olha, né? Também já passei por isso, eu também já tive uma situação semelhante, né? E poder se colocar, todo mundo está no mesmo patamar. Eu acho que isso ajuda muito, né? Mas isso de uma forma verdadeira, né? Não é imitando, achando que, né, eu estou fingindo que tô ouvindo. Não. É ouvir mesmo, né, com os ouvidos abertos e com o coração aberto, que aí eu acho que entra essa história aí do amor, né, que a Alicia colocou, se referindo ao que, né, foi discutido no outro plano. Daiana, vou falar. O microfone do meu notebook está com um defeito. Só dando continuidade à fala da Ana em relação à participação, né, e o plano diretor, que até durante as oficinas do plano diretor, a gente sente a necessidade da população em realmente querer participar. Até porque, relembrando aqui, em uma das oficinas, a gente vê a reclamação da população, porque é brecada pelo próprio plano diretor, porque eles querem participar e querem ter voz, e também participação na decisão, algo que, infelizmente, não acontece, né? Porque somente eles só é ouvidos, né? Então, que é muito importante, só que eles não têm a parte da decisão em si, né? E muitos ficam insatisfeitos, né? É algo muito rápido, né? Com pouco tempo, ou seja, é uma participação bem resumida, e eles querem mais. É impossível, eles ainda lembram de algumas falas que eles falaram assim, que é impossível a gente tomar tantas decisões em apenas 2 horas, né? Então a gente sente a necessidade da própria população em querer participar, apesar de ainda ser um público pequeno que estava ali, mas já aqueles pequenos a gente vê a insatisfação, ou seja, a comunidade quer participar, mas é brecada pela própria legislação, né? No caso, o plano diretor. Né? Assim, no cotidiano em si, na vivência, a gente sente que tem pessoas que querem, né? Só que aí é brecada, como foi citado no texto, pela própria lei, né? E, assim, é muito importante a participação, não só no consentimento do projeto, mas sim no processo, e para dar continuidade e surgir a vivência daquele espaço, né? Ao meu ponto de vista, a participação nunca acaba, né? É no consentimento do projeto, no processo da execução do projeto e na vivência do dia a dia, né? A gente tem que abrir os olhos para esse lado. Não é só simplesmente participar, o meu gosto é esse, eu quero assim, e acabou. Não tem um ponto final. Né? Assim, além do texto, a gente vai ligando algumas vivências, né, relacionadas ao plano diretor, às oficinas, e vai fazendo essas ligações, né, que é muito mais do que isso. Né? Aí, o termo direito à moradia é banalizado, o termo participação é banalizado, porque participação é muito mais, né? O direito à moradia é muito mais do que ter os serviços essenciais, né? É meio que só um comentário que me veio essa memória durante as oficinas, né? Por isso que é muito importante a gente participar e sentir, né, as necessidades. E lá na frente a gente tentar sempre apontar, né, melhorias para isso. Acho que isso. Acho que agora tem a Mari e depois a professora. Um apontamento bem
rápido em relação ao que a Daiane falou, que ela falou em relação ao plano as oficinas do plano diretor. E aí ainda tem a questão de que o tempo é curto para muitas decisões e que quando as pessoas se sentem à vontade para falar, muitas vezes elas são cortadas. Uma coisa que eu vi quando eu estava lá é que tinha, tipo, algumas pessoas queriam falar, outras estavam mais acanhadas, mas as que queriam falar, às vezes queriam falar de várias questões e muitas vezes elas eram cortadas para ir somente para um assunto ou falar somente de determinado assunto que eles estavam querendo falar na hora, mas que todos os outros assuntos, todas as outras questões que elas queriam apontar e que eram muito pertinentes para o plano diretor, elas não puderam falar. E aí, apesar deles terem, tipo, você pode deixar um recadinho, era post-it no momento, tipo, você pode escrever no post-it que a gente vai ler depois. Apesar de ter isso, que a gente não sabe exatamente se foi lido depois ou não, mas essa também é uma questão, mas a pessoa sente que a participação dela ela não é válida. Porque, apesar de ter essa fala de, vamos ler depois o que você escreveu, a fala dela não foi ouvida. O que ela sentia vontade de dizer, o que ela queria contribuir para o plano diretor, ela não pôde contribuir da forma que ela se sentia mais à vontade, e que isso invalida bastante essa questão da participação, porque dá poucas pessoas que vão e que sentem a vontade para falar, elas ainda realmente não são ouvidas da forma que deveriam ser ouvidas e que as questões que provavelmente ela ia trazer, que poderia contribuir para o plano diretor de diversas formas, acabou sendo invalidada. Então também tem essa questão. Ana? Só continuando aí o que Mariana está falando, né, sobre essa realidade do plano diretor que nós estamos vivenciando, né, agora, e que eu tenho acompanhado, e que a gente vê um certo distanciamento, às vezes até nessa questão do espaço físico, porque nem sempre um auditório é o melhor espaço para a participação, onde existe uma distância de quem está ali no palco, né? É o especialista, né? Aquele que sabe, e que, na verdade, que quem sabe do cotidiano é quem está lá embaixo que precisaria estar falando. Então, nem sempre o espaço adequado seja um auditório. Né? O auditório serve para alguns encontros, alguns tipos de encontros, mas para o processo participativo ele é muito limitante. E aí eu fui buscar também essa questão como a participação ela depende da gestão. E aí é tão importante a consciência daquele que está na gestão e a abertura à participação. Aí eu fui buscar aqui onde é que ela mencionava Arnstein, né? Sherry Arnstein é uma referência que 90% dos textos sobre participação popular mencionam essa formulação, né, que ela fez dos degraus de participação, que vai da não participação à autonomia total, né, a participação total da população. E como muitas vezes a gestão ela vai limitar tudo que vocês falaram, essa limitação, ela está lá, dito pela Arnstein, aqui é apenas um degrau muito baixo de participação. Você pode classificar esse nível de participação. Então, aí diz, como em alguns casos, foi aqui na página, eu só estou com a 467, quando a autora, ela vai falar sobre o que Arnstein explica, né, que nem sempre não se constitui nenhum degrau de participação. Muitas vezes não chega nem a um degrauzinho de participação o processo. E deixa eu ver, tinha mais uma coisa para
para falar, eu acho que eu esqueci, que sobre era sobre essa visão da gestão, né? Quem está na gestão. E como é importante a gente, né, como arquitetos, né, urbanistas, nós um dia poderemos estar lá, naquele lado de quem decide, e como é importante a gente estar, ou estar perto, né, e como é importante a gente também influenciar nisso, influenciar nessa mudança, né, de visão da gestão. Porque em 25 anos de Estatuto da Cidade, muita gente ainda não mudou a visão, não entende a participação, não só vê o técnico como aquele conhecedor, essa limitação, né, do técnico como conhecedor, e que a gente, como técnico, a gente tem que se despir desse conhecimento, entender onde é que está o conhecimento, entender quem é que pode contribuir para essa visão. E a gente pode ajudar com os nossos instrumentos técnicos que nós temos. Porque a gente conhece de mapeamento, a gente conhece de drone, né, Daiane? De drone, a gente conhece de instrumentos que podem ajudar a localizar, territorializar, formular, né, transformar a ideia em lei, em linguagem legal. A gente pode fazer isso. Mas para a gente construir isso, antes a gente tem que ter uma construção interior, né, que vai estar aí nessa amorosidade, construir modelos de participação, construir modelos de visão, né, de mundo, de visão de cidade, né. Entender que a habitação não é só a construção de unidades habitacionais, 500 unidades habitacionais. Vamos resolver o déficit habitacional com a construção de 500 unidades habitacionais no conjunto habitacional. Entender que não é isso, entender a construção de cidade. Então, o papel, eu acho, da escola de arquitetura, de nós, né, que estamos trabalhando nessa área, é entender isso daí e fazer valer essa ideia, fazer essa construção dessa ideia dentro de onde a gente estiver. Muitas vezes a gente vai estar lá no mercado, a gente vai lá. Um dia eu já fiz projeto de prédio, minha gente. Um dia eu fiz projeto de casa, né? E depois eu migro totalmente meu campo profissional para a docência, né? E aí quando a gente vai entender que o papel de nós como arquitetos urbanistas, nosso papel tem uma função importante. Eu lembro bem, uma vez eu discutindo com um arquiteto, colega meu, que estudou comigo, falando para ele, quando ainda ninguém nem falava nisso, eu dizia, por que a gente não pensa em soluções de reaproveitamento da água? Né? Não, é porque a resposta, né? É porque os construtores, eles não querem investir nisso, não. Naquela época, quando, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, eu falava disso daí, sobre a questão ambiental, e ainda não se tinha. Então, dar essa virada de chave, eu acho que vai ser bem importante. Acho que a Bruna quer falar um pouco agora. Então, quando ela fala aqui, complementando o que ela está dizendo, né, dessa participação, só um pouquinho. Dessa participação pelos técnicos, só para satisfazer essas exigências formais, ela é insuficiente. E aí eu fico aqui pensando, né, que sobre a precariedade dessas moradias, os técnicos da assistência social, eles conhecem muito mais o território do que nós, técnicos. Tanto que na elaboração do PLIS, eles eram nossos grandes aliados na identificação dessa precariedade. Então, quando a gente ia a campo fazer os levantamentos para elaboração do diagnóstico, eram as pessoas da assistência social que nos guiavam, nos orientavam nesse território, porque nós, como técnicos, não conhecíamos esse território tão a fundo quanto a assistência social. E aí ela faz essa crítica, né, aqui do texto. Ela diz justamente isso, que esses técnicos, eles não têm uma influência decisiva sobre os processos e produtos das intervenções urbanísticas.
Então, nós deveríamos estar nesse território, deveríamos conhecer ele a fundo para poder realizar essas intervenções. Então, é uma questão a se pensar. Como é que é o nosso papel na cidade? Acho que é bem por aí também. Isso começa na escola, né, Bruna? Eu tive alunos no 9º período da engenharia ambiental que nunca tinha entrado numa favela. Engenharia ambiental, né? Nunca entraram numa favela no 9º período. Então, é a escola que vai reproduzindo, né? A gente vai reproduzindo essas separações, e aí um dos maiores problemas a gente não consegue resolver, porque a gente está preocupada com outro público, que não é a grande maioria. Eu acho que você pode com outros públicos também, mas você precisa dividir um pouco mais. Felizmente, nesse projeto pedagógico, a gente conseguiu introduzir, né, duas disciplinas que trabalham com direito à moradia, direto. Né? Então, isso já vai dar, mesmo que a pessoa não trabalhe, não vá trabalhar diretamente com isso, ela já vai ter uma certa sensibilidade, né, para entender o que é uma favela, como é que faz, entender isso no contexto, que não é algo normal, natural, é algo que pode ser modificado, que pode ser melhorado e que pode ser valorizado. Né? A favela, mas como, obviamente, que ele é um problema, a gente não pode descartar isso pelas condições precárias que as pessoas vivem, mas ela tem potência, ela tem história, ela tem, né, tem resistência, tem vidas, tem gente que está sobrevivendo ali. Então, né, tentar balançar isso. Aí eu acho que a gente agora, para a gente já ir, né, para não se estender muito, a gente já pode dar uma olhadinha direta agora para a tipologia. A gente discutiu bastante, né, sobre a questão do direito à cidade, a gente pensar nessa tipologia aí que ela propôs, né? Bruna, a gente usou, né, mas foi muito bom ter lido agora, porque a gente tem uma visão diferente. Eu quando vi agora, tive uma visão diferente daquela estrutura que parecia muito mecânica, né, da gente encaixar uma coisinha, mas você vê que tem muito, né, muito conteúdo aí. Então, eu queria que vocês, né, acho que a gente pode fazer comentários interessantes, o que é válido, o que não é válido, o que desperta na gente. Me despertou muitas coisas aí. Mas eu falo demais. Falem vocês, por favor. Eu só queria mencionar uma coisa que eu tive uma oportunidade de fazer uma pesquisa, já faz um bom tempo. Eu acho que foi nessa época que a Silke escreveu, porque era uma pesquisa financiada pelo FINEP e sobre habitação, e era uma rede, e a Silke fazia parte pela UFMG. Aí eu estava querendo me lembrar justamente de algumas questões que ela traz aqui no texto. A primeira é o conceito, né, sobre o que é tipologia. Veja que ela está aqui na 475. Ela fala de o que a tipologia é uma maneira de descrever um conjunto de fenômenos organizando-os de acordo com suas características. Então, ela usa a tipologia e depois ela diz o que é o tipo, né? Que são os tipos que ela vai trazer aqui no quadro. Tipos de espaço cotidiano. Tipologia é a forma de organização, né? Aí ela vai trazer os conjuntos, parcelamentos, aglomerados e moradias rurais. Só para entender assim que ela já vem refletindo há muito tempo sobre essa maneira de organizar as coisas, né? Tipologia é a forma e tipo são os vários tipos de conjunto que ela traz aqui já formatado, né, no quadro. Muito bom esse destaque, porque às vezes a gente pensa que uma coisa, né, é essa construção de anos, né? É uma construção de anos de pesquisa, de conhecimento, de estar no território, de entender o território, de ler o território. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode olhar o território e pronto, fez uma visita, já acha que sabe tudo. Não. Isso aí são anos de observação, de olhar mapas, de ver coisas, de observar, de conhecer os lugares. Então, muito, muito importante a observação, Ana. Então, as tipologias, você vai falar, Débora, sobre esse que a gente usou mais ou menos isso lá no PDUI? Pode falar. A gente, na verdade, leu muito, né, sobre esse trabalho para a construção da primeira fase lá do PDUI. Eu vou vir para cá. Ixi, não dá para me ver direito, não, mas tudo bem.
E a gente leu muito sobre essas tipologias para tentar entender como é que esse trabalho tinha sido estruturado e tentar trazer alguma referência do trabalho, ver o que a gente poderia usar no PDUI da região metropolitana de Maceió. E a gente até começou a fazer um ensaio disso no nosso território. Só que, claro que a nossa realidade é totalmente diferente. A gente também não tinha tempo para fazer um estudo tão aprofundado, né? A gente não conseguiu algumas variáveis que esse estudo incorpora, a gente não tinha na nossa realidade. Por exemplo, no caso dos conjuntos, a gente não conseguia ter a faixa de renda dos moradores por conjunto. Então, a gente não conseguia diferenciar o conjunto de interesse social com o conjunto popular, por exemplo, porque a faixa de renda é diferente. Então, nesse caso, a gente começou a trabalhar inicialmente com o conjunto de interesse social e com o conjunto de classe média e alta renda. Isso foi um primeiro ensaio, sabe, gente? Depois a gente acabou modificando. Mas no iniciozinho, né, Débora, a gente começou a trabalhar com essas tipologias seguindo mais ou menos essa lógica aí. E aí a gente classificou assim, como conjunto de interesse social e como conjunto de classe média e alta, porque a gente conseguiria diferenciar isso melhor do ponto de vista da análise da paisagem mesmo. Os parcelamentos, a gente conseguia fazer essa análise a partir do traçado mais regular, a partir do Google Earth mesmo, o traçado mais regular do território, as parcelas, a gente já trabalhava como parcelamento, só que a gente não conseguiu trabalhar isso com lotes pequenos, médios e grandes, porque a nossa realidade é diferente. Ele trabalha, por exemplo, com lotes pequenos, menor de 360. O lote 360 metros para a gente é um lote enorme. Então, isso não se adequava à nossa realidade. Então, a gente só trabalhou parcelamento. Isso naquele momento. Aí, os aglomerados, a gente não trabalhou com esse termo aglomerado. Lembra, Débora, que acho que a gente trocou para núcleos? Porque aglomerado ficava parecido com a nomenclatura do IBGE, que era aglomerado subnormal. A Regina indicou que a gente mudasse esse termo. Acho que a gente usou núcleos. Eu não lembro agora se foi núcleos o termo que a gente usou, exatamente. Já tem um tempo isso, viu, minha gente? E a memória da pessoa aqui não é muito boa. Mas acho que foi núcleo consolidado, o núcleo histórico, que eram as áreas históricas. Então, a gente conseguia delimitar essas áreas históricas dos municípios. O núcleo consolidado era aquele núcleo que tinha o traçado mais irregular, como ele fala aqui mesmo no texto, e o núcleo frágil seriam as áreas de favela, as áreas de moradia em área de risco, eram essas. E as moradias rurais, a gente não chegou a entrar nessa tipologia, trabalhar com essas tipologias. Mas isso foi um primeiro estudo. Então, a gente conseguiu fazer mais ou menos uma delimitação em todo o território dessas tipologias. E aí a gente conseguiu descobrir algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, na Barra de São Miguel, a maior parte do território é composto por condomínios de alto luxo, então, um percentual enorme do território da Barra tem essa característica. Então, a gente conseguiu, com essa visualização espacial mesmo, a partir do Google, a gente conseguiu algumas informações importantes, mas a gente fez uma leitura de paisagem, porque a gente visitou todos os municípios para validar essas informações. E depois a gente acabou mudando essa estratégia e foi para outra estratégia, porque a gente acabou trabalhando mais a precariedade da moradia, então, que estava relacionado à classe média e alta, a gente acabou deixando um pouco de lado, né, Débora? A gente acabou indo mais para a questão da precariedade mesmo, que era relacionada à favela, às necessidades habitacionais em geral. Acho que foi isso. Resumir, né? Acho que não sei se Débora tiver alguma coisa aí para complementar. Não, foi isso. É isso também que a gente tem que observar. A gente pega uma metodologia, às vezes a gente começa a adotar e vê que deu certo, que dá certo, mas porque por nosso foco, a gente acabou focando na questão da precariedade, porque o problema habitacional na região metropolitana, as pessoas vão se resolvendo,
mas a maior questão era a falta de banheiro, era mais realmente precariedade, né? Foi o que a gente indicou. Mas, para fazer uma análise, né, da morfologia, do funcionamento da cidade, de pensar essas estruturas de participação, eu acho que a tipologia dos espaços cotidianos pode ajudar muito. Mas é isso, ver o que quer dizer, ó, parcelamento de lotes grandes, mais de 1.000 metros quadrados. Aqui, de 500 metros, a gente já acha que é grande, né? É outra escala. Então, é isso que a gente, né, as meninas... E eles também conseguiram fazer o cruzamento com outras variáveis, e a gente já não tinha disponibilidade de muitas variáveis para cruzar, né? A gente não teve tempo e não teve essa disponibilidade de dados secundários para fazer esse cruzamento. Teve isso também, né? A Alicia pediu o trabalho, o problema é que esse trabalho ainda não pode ser divulgado, porque ainda o contrato não foi fechado, ainda tem umas coisas que você não pode divulgar ainda essa parte, né? Mas o que a gente usou, e aí talvez a Bruna possa colocar no grupo lá do MESC, é o material de base de Belo Horizonte, entendeu? Porque aí ele realmente vai descrever, ela tem aqui só esse quadrado, entendeu? Mas tem muitas variáveis que se integram que a gente ela simplificou, claro, né? Sim. E foi isso que a Bruna falou, não tinha essas variáveis e não conseguia utilizar. Então, ele é muito interessante para a gente fazer análise dos municípios, né? Do município lá que a gente está fazendo, Satuba, Rio Largo e Maceió, se a gente conseguisse, por isso que eu convidei o pessoal do MEP, convidei o pessoal dos grupos que trabalham com habitação de interesse social para participar daqui com a gente tentar fazer uma abordagem única, entendeu? Ter uma metodologia única que a gente possa classificar e que a gente possa ter esse material organizado. Porque essa discussão nasce, né, do meu trabalho junto com a equipe lá no PDUI, e que eles, pronto, o NEST é conhecido por ser especialista na área da habitação, e a gente não tem esses dados, né? É muito difícil ter um lugar. Eu pedi para o governo do estado agora, me dê a lista aí dos recentes conjuntos habitacionais, qual foi a construtora, quem fez, me mandaram uma lista porca, assim, com 3 nomes, sem nada, aí eu pedi de novo. Aí o superintendente de habitação muito me estranha esse pedido para fins acadêmicos. Oxente, como assim? Ele não deve ser da área, né? Ele é da área? Não, né? Eu vou lá conversar com ele. É possível. Olha, eu não entendo como você acha que isso não deve ser usado para fins acadêmicos. Você acha que é para outros fins? Como é? Eu vou utilizar para quê? Eu preciso analisar, né? A universidade precisa analisar. Então, assim, essa é a compreensão de alguns dos nossos gestores. Então, eu acho que e aí eu queria ver com vocês olharem para esse quadro agora, a leitura que vocês fizeram, o que é diferente aqui, o que a gente pode observar ou não, entendeu? O que a gente pode acrescentar, se isso aqui satisfaz a nossa realidade, ou se tem outras coisas que a gente poderia, né, lembrar, e dizer, olha, aqui a grota não está aí, por exemplo, né? Bem que está aí, né, aglomerado frágil. Mas, assim, o que a gente poderia, né, concordar ou discordar, e aí fazer esse cruzamento com o direito à cidade e com os aspectos da participação, né? Para a gente fechar aqui mais ou menos esses 10 minutinhos, né, para a gente não prolongar muito o nosso grupo de leitura, e já, né, acho que todo mundo já pode, assim, fazer uma discussão agora mais rápida e já dando a sua contribuição, se foi bom, se entendeu, o que agregou, né, essa leitura. Acho que era interessante a gente, todo mundo, falar um pouquinho sobre isso. Então, fique à vontade. Acho que vou começar, então. Puxando um pouquinho do que a Bruna falou, o meu plano de trabalho no ciclo SPBIC, ele envolve as tipologias de espaço cotidiano e a relação delas com os assentamentos precários. Então, acho que a principal coisa que eu comecei a perceber, como a Bruna comentou, foi justamente que esses que foram criados para a região metropolitana de Belo Horizonte,
eles podem ser adaptados para a realidade de Maceió, mas eles não tratam da realidade de Maceió de uma maneira completa, e nem todos os tipos que ele cria vai ser adequados para a realidade de Maceió, justamente por causa desse tamanho de parcelamento, como a Bruna tinha comentado, essa dificuldade no acesso aos dados sobre os conjuntos, porque o que a gente consegue ver mais é a vista aérea ou visitar o local, não tem muito acesso a dados também. Em relação a essa comparação com os assentamentos precários, que geralmente é o que a gente utiliza, principalmente aqui na faculdade, quando a gente vai fazer algum trabalho, alguma análise de algum território, algum diagnóstico, a gente usa muito as tipologias dos assentamentos precários, porque até então era a única que a gente tinha conhecimento, a gente nunca tinha se debruçado tanto sobre as tipologias do espaço cotidiano, e aí as tipologias do espaço cotidiano, elas conseguem abranger coisas que os assentamentos precários não abrangem, até porque ela vai tratar de todos os espaços cotidianos e não apenas dos espaços que são precarizados. Acho que, para ser mais rápida, de maneira geral, é isso. E aí, finalizando em relação ao texto, quando eu li esse texto, que eu li ele como parte do meu plano de trabalho, das leituras do meu plano de trabalho do PIBIC, eu já imaginei nele para discussão, porque eu achei ele muito rico, muito cheio de temas que o Nest trabalha, e eu achei que seria pertinente trazer ele para a gente discutir como um grupo. E aí eu fico muito feliz com a discussão, porque conseguiu me ajudar bastante no que eu vou desenvolver no plano de trabalho. E acho que é isso. Vamos lá, todo mundo do PIBIC fala, depois fala os outros. Bora? Quem fala? Eu gostei que realmente traz basicamente tudo que a gente está vendo, né, no nosso plano de trabalho. Eu estava comentando. Eu estava comentando aqui com a Clarice que quando a senhora falou pra gente do Bibi falar que o que eu tinha achado de muito interessante nessas tipologias de espaço cotidiano foi muito parecido com o que ela falou. E tipo, ela é bem mais abrangente do que as tipologias de assentamento precário que a gente estava se debruçando, e que em alguns aspectos ela consegue se relacionar melhor com a realidade de Maceió que a tipologia de assentamentos precários não conseguia, como, por exemplo, a tipologia de assentamentos precários tem a questão do cortiço, que aqui a gente já não tem muito. Mas aqui a gente já consegue abranger melhor, por exemplo, as grotas, que seria um aglomerado frágil. As duas, precisam de algumas adaptações, e que, para se adequar à realidade de Maceió, alguns pontos são muito pertinentes e outros, assim, não vão se adequar tanto, mas uma complementa a outra, eu acho. Que elas formam uma base teórica boa para a gente trabalhar tanto no PIBIC quanto em outras pesquisas. Eu acho que é isso mesmo. Essa questão dessa diversidade que ele traz, que é mais adequado para o Maceió, mesmo tendo essas questões da área que não se encaixa, mas ele consegue chegar mais perto de poder aplicar aqui do que o guia dos assentamentos precários, que nem a Mari falou. Eu acho que isso ficou mais claro também em relação a esse ser mais adequado, né, mais pertinente à nossa realidade. Porque a outra metodologia, ela é meio engessada, basicamente, quando ela fala das favelas, né, considera como aglomerados, elas ignoram a possibilidade de organização delas, sendo que o que a gente observa aqui no território de Maceió é que acontece, sim, uma certa organização nessas favelas, né, e que esse tipo de metodologia acaba trazendo consigo.
Acho que até na hora de classificar mesmo, acho que a junção dessas dois tipos de caracterização ajuda bastante, porque, por exemplo, ontem eu estava fazendo algumas pesquisas em relação ao meu TCC, e a área que eu queria trabalhar, quando a gente pegava a tipologia dos assentamentos precários, ela se caracterizava como favela, mas quando eu estava olhando a base de dados do IBGE, a questão de favelas e comunidades, o novo tipologia do IBGE, quando eu estava olhando, ele não estava como favela pelo IBGE, mas pela tipologia de assentamentos precários, ele se caracterizaria como uma. Então, são caracterizações diferentes e que eles abarcam diversas metodologias e que, por exemplo, aqui talvez ele se caracterizasse como aglomerado frágil. Então, são metodologias que elas se completam e que tornam a pesquisa mais rica. Lembra que tudo que é IBGE, ele é muito formal, né? Tem uma estatística, são 50 casas mais uma, né? Tem ali uma série de condições que aí vocês têm que observar. O que diz? O que a caracterização dos assentamentos precários fala que é uma favela, né? O que está envolvido nessa ideia de aglomerado frágil? Isso aqui é mais abrangente, né? Então, talvez vocês tenham que, no seu trabalho, fazer essa distinção. O que o IBGE é? O que é? Né? Isso para todo mundo. A gente tem que utilizar e entender essas tipologias, esses parâmetros, como é que você define isso? Né? Isso tem que estar exposto, tem que estar claro no seu trabalho. Quando eu falo favela que quer dizer, segundo, né, a caracterização dos assentamentos precários, corresponde a um tipo de propriedade, a um tipo de organização, ele tem lá, né, todos aqueles indicadores. E aí, quando você vai falar, não, eu já estou falando e estou considerando ele na tipologia dos espaços cotidianos como um aglomerado frágil, né? E aí você vai utilizando e deixando claro. É muito importante nas pesquisas deixar claro que conceito você está utilizando, né? Porque o conceito aquele conceito que você está utilizando segundo determinado autor, ou então, no meu trabalho, eu criei um conceito baseado nos autores tais e tais e tais, eu juntei aqueles autores e criei um conceito. Mas você tem que dizer sempre a fonte, tem que dizer sempre de que ponto de vista que você está falando. Sempre, sempre, sempre. Isso é obrigatório nos trabalhos de pesquisa, tá? Professora Ana? Débora, eu ia fazer uma sugestão, porque a gente, pelo que o pessoal aí do PIBIC já mostrou, né, nas falas, tem umas diferenciações com relação, até o que Bruna falou na experiência, né, do PDDI de Maceió, da região metropolitana, tem diferenciações. Então, bom, lógico, isso caberia talvez para quem vai fazer uma tese, né, de doutorado, reformular essa visão, avançar essa visão sobre essas tipologias, né? Aí é quem está mais enfronhado na área da habitação, dos estudos, né, de habitação. Ideias. Boas. Quem mais? Para a gente fechar? Bruno, Osana, Daiane. Algum comentário sobre isso e o comentário sobre o texto, para a gente ir concluindo? Algo até que a gente nunca falou, que você, tem uma coisa legal no texto que eu gostaria de destacar. Enquanto vocês estão procurando aí, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que tem uma fala muito, muito boa dela na página 480, que ela diz que a tipologia deveria facilitar a cooperação entre prefeituras e, sobretudo, a organização coletiva dos habitantes, já que lugares de mesmo tipo tendem a compartilhar problemas, interesses e possibilidades de ação. Tá certo? É um instrumento, não é nada mais do que isso. É um instrumento que poderia, até assim,
estou falando aqui vamos aqui juntar, vamos fazer um evento com todos os aglomerados frágeis, entendeu? Para fazer uma discussão política, né? Então, isso poderia ser um chamado da prefeitura, né? A prefeitura poderia, vamos fazer aqui o Congresso das Favelas, vamos aqui discutir quais são os problemas e soluções, ou não, vamos fazer dos loteamentos também, né? Vamos fazer o encontro dos loteamentos. Quais são os problemas do loteamento? Quais são os problemas? Então, poderia ajudar nessa discussão por essa identificação. Partindo sempre a gente fala do macro para o micro, né? Mas talvez a participação tenha que ser do micro para o macro, né? Então, de repente, a gente poderia, né, solucionar, pensar. Aí vai uma proposta aqui até para o Neste, né? A gente está fazendo as tipologias, de repente a gente pode fazer, ajudar a pensar, vamos fazer o encontro das favelas, para discutir os problemas, né? Vamos fazer um encontro dos conjuntos habitacionais, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar nessas tipologias como uma ferramenta que tem que ser adequada, claro, né? E pode ser adequada, pode ser ali, né, feita ali uma gambiarra para a gente fazer o melhor uso, né, o melhor proveito de acordo com as nossas condições. Rosana, Daiane, completem aí para a Clarice depois fechar. Eu me calo. A Sara fugiu. Bem, se ninguém quiser falar mais... Ah, a Daiane já vem. Só para finalizar até minha fala em relação à participação da população, né? Porque a partir do momento que estava ocorrendo a oficina, eu ficava pensando como é que poderia ser diferente, né? Até porque a gente lida com pessoas já tão machucadas, líderes comunitários, até a própria população. Então, assim, passam por tanta coisa, até quando a gente vai fazer uma pesquisa, já vem de novo. São pessoas tão já caliçadas que até para tentar fazer algo diferente é um desafio, né? Aí cabe a gente pensar como chegar e como fazer, como mostrar que realmente é importante a participação e a efetiva deles, né? Assim, aí nesse texto só abre um leque para a gente começar a pensar e trabalhar essas tomadas de decisões da academia e nós como profissionais, né? Você deixou esse estudo também das tipologias, ajudou nessa parte, sabe? Fica maturando a ideia para a gente pensar e refletir nessas... Porque é um desafio cotidiano nosso, né? Como chegar, como introduzir isso, também mostrar, fazer acreditar. Né? Mas aí não cabe a gente desistir, né? A nossa é prosseguir. Só um comentário mesmo, geral. Eu ia bater calado, né? Falar assim do trabalho dela, defesa civil, né? Eu acho que você está no cotidiano, né? Cotidianamente você vai estar aí discutindo com as pessoas, né? Então, é isso, repensar a forma, né? Que a gente faz as coisas para fazer melhor.